Pessoal, continuando aqui a nossa sequência de vídeos, neste vídeo em especial estamos tratando sobre o tema ansiedade e aqui nós vamos conversar um pouquinho sobre como podemos atuar para minimizar a nossa ansiedade ou poder controlar. Um dos grandes aspectos é o que vocês estão fazendo aqui, aprendendo a respeito, que nós chamamos de psicoeducação. Mas tem outras coisas muito interessantes que você pode praticar e que você pode fazer para minimizar os sintomas, o desconforto da ansiedade. Mas antes, vamos para a nossa vinheta. Carmo, sou idealizadora aqui do canal Psicologia no Dia a Dia. Sou psicóloga, hipnoterapeuta e arte-terapeuta. E nós estamos desenvolvendo aqui uma série falando sobre ansiedade. Nos primeiros vídeos nós falamos sobre o que é ansiedade e falamos também sobre os sintomas e sinais da ansiedade. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como atuar para minimizar o desconforto da ansiedade. Lembrando que o nosso objetivo não é zerar a ansiedade. A ansiedade ela é importante para que nós possamos nos planejar, programar, para a gente poder pensar um pouquinho o que nós vamos fazer diante de alguma situação. Porque como nós conversamos nos outros vídeos, a ansiedade ela nada mais é do que o meu corpo se preparando para uma alta performance. Então, como é o meu corpo se preparando, eu tenho dois vieses para eu poder trabalhar a minha ansiedade. Um deles é diretamente no corpo. O outro vai ser no córtex cerebral, ou seja, nos meus pensamentos e no meu comportamento. Então, primeiramente, neste vídeo, nós vamos conversar como que nós podemos atuar no corpo. Lembrando que o corpo está se preparando para a luta, fuga ou congelamento. Então, ele está em excesso de energia, ele está com o coração acelerado, como nós falamos, está ativado o nosso sistema nervoso simpático, que é aquele que libera adrenalina, que a gente vai sentir esse excesso de energia, às vezes fica com o corpo trêmulo, como nós conversamos. O que eu preciso fazer então para que eu possa minimizar essa sensação no corpo, atuando no próprio corpo? Durante uma crise de ansiedade, naquele momento que você está no ápice da ansiedade, você pode atuar no corpo de duas maneiras. Relaxando este corpo, e aí com isso você ativa o seu sistema nervoso parasimpático, aquele que para o simpático, que vai te trazer aquela sensação de leveza, de relaxamento. Ou você pode também o quê? Praticar alguma atividade física de pequeno ou médio impacto, para que você possa liberar esse excesso de energia. Então, não é uma atividade física de alto impacto, porque isso geraria mais adrenalina, deixaria você mais ativo. E o que a gente quer é justamente liberar esse excesso de energia que está no seu corpo. Então, pensando nessa primeira situação, para ativar o sistema nervoso parasimpático do relaxamento, eu preciso exatamente isso, relaxar o meu corpo. E como eu faço isso? Eu posso usar algumas técnicas de relaxamento. Existem as técnicas de relaxamento progressivo. Mais para frente eu vou deixar um vídeo com um áudio bem gostoso para que você possa escutar e praticar o relaxamento progressivo. Você pode praticar também o mindfulness. O que é o mindfulness?
É a meditação no aqui e agora. Embora, sim, meus colegas que são especialistas em Mindfulness vão falar que não é uma meditação. O Mindfulness é trabalhar a sua mente para que ela esteja presente no aqui e agora, né? Um dos caminhos que nos liga ao Mindfulness e também nos liga a este relaxamento é trabalhar a nossa respiração. Inspirar pelo nariz, soltar pela boca. Então, quanto mais eu consigo praticar a respiração que a gente chama de diafragmática, ou seja, aquela mais prolongada e mais lenta, eu também ativo o meu sistema nervoso parasimpático e vou trazendo uma sensação de relaxamento. Por que é legal a respiração e as técnicas de respiração? Porque se eu pratico a respiração e presto atenção na minha respiração, eu vou estar focada nela. Então eu não vou estar focado nos pensamentos que vêm na minha cabeça e nem naquela sensação de desconforto da ansiedade. Então pode ser um ótimo caminho você trabalhar a sua respiração. Tá? No próximo vídeo eu vou trazer um pouquinho algumas técnicas, então como fazer uma respiração diafragmática, no outro vídeo como praticar um relaxamento progressivo e assim nós vamos caminhando para que vocês possam ter algumas ferramentas para praticar em casa. Então o relaxamento, trabalhar a respiração, o Mindfulness que te deixar presente no aqui e agora. São formas de atividade física, não podemos esquecer a atividade física. O que seria atividade física de pequeno ou médio impacto? Fazer uma caminhada, por exemplo. Então, assim, por exemplo, nós estamos agora no momento de distanciamento social por conta do coronavírus, da pandemia que nós estamos passando. Então, como fazer uma caminhada tranquila, se às vezes não é possível, se eu sou de grupo de risco, caminhar pela rua com tranquilidade? Você pode fazer na sua casa mesmo, caminhar por entre os cômodos da sua casa, no momento que você está muito ansioso, muito ansiosa. Faça essa caminhada. Quer ver uma outra atividade física que você pode fazer em casa que vai ajudar a liberar essa adrenalina do seu corpo? Levanta e senta no sofá várias vezes. Isso também vai ajudar. Ok? Então, andar de bicicleta também é alguma coisa que ajuda bastante. Tá? Fazer alguns agachamentos, tudo sem peso, não é fazer musculação. Musculação já entra no alto impacto, já vai gerar mais adrenalina. Ok? Então, essas são as nossas atuações no corpo. Uma outra atuação que a gente pode usar no corpo é a estimulação bilateral. Essa eu já vou mostrar para você aqui nesse vídeo. Como que você faz uma estimulação bilateral? Você pega qualquer objeto. Vou pegar aqui um potinho que eu tenho de remédio aqui. O que eu vou fazer com esse objeto? Eu vou passando ele de um lado para o outro. Não necessariamente eu preciso ficar acompanhando com os meus olhos. Eu vou passando por alguns minutos. Enquanto eu vou fazendo isso aqui, o que acontece? Eu estou estimulando os dois lados do meu cérebro, porque quando eu estou em ansiedade, eu posso estar ativando uma parte maior do meu cérebro. E quando eu estou fazendo a estimulação bilateral, como o próprio nome diz, eu estou estimulando os dois hemisférios do meu cérebro. Isso também vai trazendo um certo equilíbrio, tá? Isso também é uma atuação que a gente pode fazer no corpo, tá? Agora, nós também podemos fazer uma atuação no córtex, que é o que? Trabalhar os nossos pensamentos. Algumas dicas de como você pode trabalhar os seus pensamentos. Se você focar na questão em que está gerando ansiedade em você naquele momento, você vai aumentar a tua ansiedade. Então, para minimizar, o que é importante? Eu desviar o foco. Vamos supor que o que está gerando muita ansiedade em mim seja uma palestra que eu vou dar amanhã. Então, se eu já estou preparada para essa palestra, se eu já preparei todos os vídeos, os slides que eu vou passar,
todo o conteúdo que eu vou falar. Então, o que eu preciso nesse momento? Não adianta eu ficar o dia todo de hoje só pensando na palestra que eu vou dar amanhã. Então, eu vou desviar o meu foco. Eu vou me concentrar numa leitura, escutar uma música que eu gosto bastante, praticar uma aula de dança, se eu gosto, né? Uma atividade, porque entra dentro das atividades físicas de baixo e médio impacto, exceto Zumba, né? Que vai ser alto impacto. Eu posso conversar com uma pessoa que eu goste muito, né? Eu posso, de repente, fazer um artesanato. No momento em que eu estou praticando o artesanato, isso depois em algum momento a gente vai conversar sobre isso também, é uma ótima ferramenta, porque a gente entra dentro das artes, né? E a arte, ela funciona como terapia. É uma forma que eu posso trabalhar tanto as questões cerebrais, como eu posso trabalhar questões psíquicas enquanto eu pratico arte, seja ela qualquer prática expressiva. Então, praticar arte me auxilia muito no controle de ansiedade. Por exemplo, pintar uma mandala, né? E a mandala, tanto eu posso desenhar a mandala, porque aquilo vai me concentrar, vai me deixar concentrada, como eu posso também pegar aquelas mandalas prontas para eu pintar, porque aquilo vai me trabalhando a limitação, também o foco, a concentração. Então, em vez de eu estar pensando lá nas questões que estão me gerando ansiedade, eu estou aqui focada na atividade que eu estou fazendo. Isso auxilia muito. Outro processo é nós fazermos o quê? Trabalhar as nossas crenças. O que está gerando? Quais são os gatilhos que estão gerando a minha ansiedade? Eu percebendo quais são os gatilhos, eu posso trabalhar em cima deles. Por exemplo, se é a palestra, por que eu estou preparada? Estou preparada. Eu estudei, eu domino o conteúdo que eu vou falar? Eu domino o conteúdo que eu vou falar. Então, o que está gerando ansiedade? É o medo do julgamento? E por quê? O que eu acho que vão me julgar? Em que sentido? Porque aí pode ter uma questão com autoestima. Então é importante a gente poder fazer essa análise. Tem um mapinha que a gente chama de mapeamento dos gatilhos, que isso pode ajudar você a identificar quais são os gatilhos que estão gerando a tua ansiedade, estão disparando, né, a tua ansiedade. Eu vou falar os itens, você pode fazer a sua tabelinha, tá? O seu mapa. Você vai colocar 4 colunas. Na primeira coluna, você vai escrever situações que causam ansiedade. Então, por exemplo, fazer a palestra, falar em público, enfim, todas as situações que te geram ansiedade. Na segunda coluna, você vai colocar nível de ansiedade. É uma escala de 0 a 10. Na terceira coluna, você vai colocar frequência que atrapalha, de 0 a 10. Então, qual a frequência que essa ansiedade gerada me atrapalha para eu poder fazer o que eu preciso fazer? E na última coluna, gatilhos das situações, que pode ser um objeto, pode ser um som, pode ser um lugar, que à medida que você escuta aquele som, já te dispara a ansiedade. Que você vê aquele objeto, já, por exemplo, na palestra eu ver um microfone, já me dispara, acelera o coração, a respiração já fica curta. Então você vai colocando isso para cada situação que você sente essa ansiedade. À medida que você vai escrevendo cada situações, você vai vendo o quanto que ela interfere. Tanto quanto que ela gera a sua ansiedade, quanto o nível, né? A frequência que aquilo te atrapalha. Por exemplo, eu poderia sentir tanta ansiedade ao dar a palestra, que a nível 10, que eu não consigo fazer a palestra. Eu acabo postergando ou fugindo de situações em que eu faça as palestras. Então, ela me atrapalha em nível 10.
Isso é importante. Aí depois a gente pensar, tá? Mas o que especificamente na palestra me atrapalha? É falar em público? E o falar em público, o que especificamente? As pessoas me olharem ou eu não me sinto confiante o suficiente de acordo com aquele conteúdo que eu vou falar? Porque aí sim a gente consegue entender até onde eu posso me preparar, porque pode ser uma situação em que você domina o assunto, como eu falei, você fala bem, fez cursos de oratória, já tem todo o seu preparo, mas ainda assim tem a questão do julgamento. Isso te atrapalha demais. E aí isso pode ter a ver com a questão da autoestima, do autoconceito. Isso talvez seja interessante ter o auxílio de um profissional num processo de análise, de psicoterapia, para que você possa trabalhar estas questões, né? Como a autovalorização, a autoestima. Então, é muito legal que você faça esse mapeamento, vai te ajudar bastante a mapear quais são os gatilhos. Até para você poder trabalhar as crenças, né, que estão lhe atrapalhando nessa questão. Tem uma frase aqui que eu gosto muito, de um grande professor e autor de diversos livros, Alberto Delisola, que ele diz assim: não se apaga uma memória emocional. Então, a gente mapear os gatilhos não vão fazer com que a gente esqueça coisas que a gente passou, tá? O que se faz é criar uma nova rota. Uma nova rota o quê? Cerebral. Por quê? A ansiedade, ela nada mais é do que um disparo, né, de uma ativação, é o disparo que nós falamos de luta e fuga, mas a partir de uma ativação de caminhos neuronais que foram feitos em algum momento. Então, por exemplo, fui dar a palestra. Na primeira palestra eu não me senti à vontade, parece que as pessoas faziam caras que não estavam gostando. Então, isso pode ter gerado em mim um caminho neuronal de não aceitação. E aí, isso pode ser reforçado em outras situações. Então, é importante o quê? Que eu crie novas rotas, uma nova percepção de uma mesma situação. Assim, a reação de luta ou fuga deixa de ser o único caminho. Então, eu tenho outros caminhos. Trabalhando dessa forma, eu posso dar a palestra, não significa que eu não vou sentir mais o meu coração acelerar, que a minha respiração não vai ficar curta, mas ela vai ficar numa intensidade que não vai me proibir, né, me dificultar de fazer a ação. Eu vou fazer a palestra mesmo sentindo o coração acelerar, eu vou conseguir dominar isso. Então, eu apresento para o meu corpo e para o meu cérebro um novo caminho. É assim, tudo bem, meu coração vai acelerar, minha respiração vai ficar curta, mas eu consigo. E eu me sinto bem depois de fazer, me sinto vitoriosa. Então, é um outro caminho que o cérebro aprendeu. Estas são as dicas de hoje, né? Então, atuar no corpo com respiração, com relaxamento, ou com atividade física, ou atuar no córtex, no cérebro. O quê? Trabalhando os pensamentos, então identificando quais são os gatilhos que geram a ansiedade, ou disparam a ansiedade, quais relações eles têm com a minha psique, e o enfrentamento, né? Porque aí a gente entra dentro do processo no córtex e também no corpo, a gente entra dentro do processo psicoterápico. Por que a psicoterapia pode ajudar? Porque a psicoterapia pode nos ajudar a fazer uma técnica chamada dessensibilização sistemática. O que é isso? Eu ir dessensibilizando o meu corpo desse disparo de luta, fuga ou congelamento, à medida que eu vou me aproximando sistematicamente do objeto fóbico, né, ou da situação fóbica. Então, isso pode ser muito bacana quando você não consegue fazer esses processos sozinha. Tá? Então, a psicoterapia, além de ela ajudar você a trabalhar, de repente,
o conteúdo central desta ansiedade, que pode ser uma baixa autoestima, pode ser alguma crença limitante que você sozinho não consegue identificar ou modificar, ela também pode auxiliar nesse processo de dessensibilização sistemática. E aí criar o que nós chamamos de erro de previsão para o cérebro. Porque uma vez que o cérebro aprende que numa palestra, por exemplo, eu tenho que me sentir insegura e preciso disparar uma reação de luta, fuga ou congelamento, ele vai fazer isso toda vez, como uma previsão. Então, às vezes, ele vai disparando até só o fato de eu pensar numa palestra. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso criar um erro de previsão, onde em algum momento fazer a palestra pode ser tão gratificante, tão gostoso, que o cérebro vai ficar sem reação. E isso muda todo o seu trajeto em relação àquele objeto ou àquela situação fóbica. Espero que vocês tenham gostado, que isso tenha auxiliado vocês a poder enfrentar um pouco melhor a sua ansiedade. Deixe suas dúvidas, comentários, interesses aqui nos nossos comentários. Compartilhe esse vídeo com quem você achar que pode ser interessante, funcional e auxiliar. E até o nosso próximo vídeo.